Romanos 5,12. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos começar com uma pergunta. Como é que o problema da morte começou? À luz da Bíblia sabemos que começou quando o ser humano desobedeceu à ordem de Deus. E em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Gênesis 2,17, o Senhor disse a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se formos a ver o contexto, o Senhor tinha dito a Adão e Eva que podiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, menos esta, da ciência do bem e do mal. Lembremos-nos que a tentação da serpente foi: se vocês comerem do fruto, vão ficar como Deus, a saber o bem e o mal. Portanto, aquela coisa de querer ser como Deus, porque foi precisamente aí que Lúcifer caiu. Quis subir aos lugares mais altos e ser como Deus. A expressão certamente morrerás mostra-nos que o efeito da desobediência a Deus é a morte. Portanto, a morte é consequência de algo. O Senhor disse: podem comer todo o fruto. Tudo que está no jardim podem comer, menos daquela árvore. Porque no dia em que fizerem isso, certamente morrerás. Vimos então que a morte é a consequência de alguma coisa. Neste caso, da desobediência. Começou aí, porque até ali não havia morte. Este versículo e o seu contexto mostram-nos também que o alvo de Deus para o ser humano não era a morte, mas sim a vida. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo que está na terra, e depois criou o ser humano, a intenção de Deus, o plano de Deus, era a vida. Não a morte, mas sim a vida. A consequência da desobediência que Adão e Eva vieram a conhecer no seu dia-a-dia foi que eles passaram a sentir a falta da comunhão que tinham antes no jardim do Éden. A Bíblia diz que foi Deus que fez o jardim e depois pôs lá o ser humano. Quando Deus os lançou para fora do jardim do Éden, foi em consequência da desobediência. A consequência da desobediência é a falta de comunhão com Deus. O ser humano teve que sair do jardim que Deus plantou para ele, e a desobediência a Deus abriu a porta à dor. Porque se formos a ver em Gênesis capítulo 3, para o fim do capítulo, o Senhor disse várias coisas. Que a terra estava amaldiçoada por causa deles, eles iam ter dor, iriam ter sofrimento, iriam ter trabalho doloroso para que pudessem comer do fruto da terra todos os dias. E aqui devo só parar e dizer o seguinte: não há desonra no trabalho. O trabalho até é um prazer. E nós damos graças a Deus pelo trabalho. Então, porquê maldição sobre o trabalho? A questão aqui é a fadiga, o desgaste, o cansaço, o suor do teu rosto, como o Senhor disse a Adão. O sofrimento que veio precisamente por causa da desobediência. Porque no jardim do Éden, diz a Bíblia, que eles tinham que lavrar a terra. Eles tinham que cuidar daquilo. Portanto, havia trabalho. Porquê é que esse trabalho era diferente fora do jardim no Éden? Porque já a bênção de Deus não estava presente. Portanto, a desobediência a Deus trouxe maldição à terra, foi a causa de haver sofrimento, haver dor, e em consequência disso, o ser humano começou a ter medo da morte e viver sujeito à escravatura. Porque a Bíblia diz, nós já vamos ler mais adiante, Hebreus 2,15, que o Senhor veio por causa daqueles que estavam com medo da morte e estavam para todo sempre sujeitos à servidão. Portanto, o estado de vida do ser humano ao sair do jardim do Éden foi servidão. Serve do trabalho, serve das circunstâncias, o que não era no jardim do Éden. O ser humano tornou-se um escravo das suas circunstâncias e um escravo do seu pecado. Há pessoas que não acreditam na história de Adão e Eva e do jardim do Éden. Devo dizer que a Bíblia não dá toda a informação que gostaríamos de ter sobre a criação dos céus, da terra, do jardim do Éden e de Adão e Eva. Mas a informação que a Bíblia nos dá é o suficiente para saber como é que começou o problema do pecado, a morte e o sofrimento. O jardim do Éden e a narrativa de Adão e Eva naquele lugar e a sua saída e a razão de terem saído do jardim dão-nos algumas explicações. Há uma pergunta muito importante que é a seguinte:
Quando é que começou a desobediência? Porque ainda hoje lutamos com desobediência. Então a pergunta é, como é que isso começou? Quando é que começou? Começou o ano passado? É a consequência da geração passada que não soube criar os seus filhos? Ou começou antes disso? Se nós formos ver quando é que começou lá no Jardim do Éden, quando entrou a desobediência. Nós vemos hoje coisas a acontecer que não nos fazem sentido e perguntamos-nos como é que isso começou? Por que é isso? E vamos estar sempre a ver vários aspectos até que chegamos à conclusão que o princípio foi quando entrou a desobediência. Outras perguntas. Quando começou o sofrimento e por que tanto sofrimento na Terra? Até hoje ainda não ouvi uma explicação, além daquilo que a Bíblia diz, uma explicação que me satisfizesse. O que é há sofrimento no mundo? Quando é que começou esse sofrimento? Se formos a ver bem, se formos traçar a história do sofrimento, chegamos ao Jardim do Éden, quando desobedeceram. Por que o ódio no ser humano? O que é que inspirou o ódio no ser humano? Será que sempre houve ódio no ser humano? Quando é que começou o ódio? Olha, nós podíamos ver muitas explicações. Iriam culpar os políticos, iriam culpar as guerras, iriam culpar as doenças, iriam culpar, enfim, muita coisa. Mas se formos ver a história, chegávamos a um ponto de origem. O ponto de origem foi a desobediência. O que é que deu origem ao medo? Será que o ser humano sempre teve medo? Será que quando Deus criou o ser humano já foi criado com medo? Temos que perguntar também por que é que o ser humano luta tanto contra o sofrimento, contra o ódio e contra a dor? Por que é que nós lutamos contra essas coisas? Por que tanto esforço para criar melhor qualidade de vida? Por quê? Por que tanto esforço para combater a morte? Eu creio que a resposta está num desejo que há em cada ser humano de voltar ao Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden não havia nenhuma dessas coisas. Não havia dor, não havia ódio, não havia nada desagradável que inspirasse a tristeza. Não havia nada, mas logo que entrou a desobediência, entraram todas estas coisas. Passado pouco tempo, Caim matou Abel. Primeiro homicídio. Qual o poder da morte? O que é a morte? A morte no sentido físico é a limitação do tempo da vida natural. A morte no sentido físico é a limitação do tempo da vida natural. Depois há a morte no sentido espiritual, que é a separação de Deus. Em ambos os casos, a morte física e a morte espiritual são a razão de pessoas viverem aflitas quando pensam neste assunto. Seja a morte física ou morte espiritual, continua até o dia de hoje a inspirar aflição. A Bíblia diz que a morte é um inimigo que reina. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. A Bíblia diz, em Romanos 5, 14 e 17, que a morte reina. A morte reinou a partir de Adão. O que é que significa a morte reinar? Significa que a morte tem domínio, porque quem reina, reinar de rei, tem autoridade, tem domínio. E como é que a morte tem o seu domínio? Porque consegue fustigar a vida. Ou seja, a morte tira o prazer à vida. O domínio da morte causa aflição no domínio psicológico, domínio físico e no domínio espiritual. É uma força. Devo só aqui dizer que para quem está salvo em Jesus, a morte espiritual não tem domínio sobre a sua vida. Já aceitou Jesus? A morte não tem controle na parte espiritual. Mas ainda vimos que a morte ocorre, mas essa é a morte física. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Por que isso? Porque ainda Jesus não acabou o seu trabalho. O seu trabalho de Salvador, essa obra na cruz foi completa e é perfeita. Mas ainda o percurso da humanidade e desta terra ainda não acabou. Aliás, vamos ler a Bíblia, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel e outras passagens que referem a acontecimentos dos últimos tempos. Nós sabemos que ainda não acabou. E o Senhor Jesus ainda está envolvido. Há uma batalha espiritual que está em pleno desenvolvimento
enquanto não chegar aquele último dia em que o Senhor Jesus vai entregar tudo ao Pai, 1 Coríntios capítulo 15, a morte vai continuar. Essa é a morte física, não é morte espiritual, morte física. Nós contendemos com esta situação, o último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Por que é que vai ser aniquilado? É que por enquanto a morte reina no campo físico, porque ainda há certas coisas, segundo as profecias bíblicas, que têm que acontecer. Mas chegará o dia em que Jesus dirá aos salvos: vinde benditos do meu Pai. Mateus capítulo 25, 34. Mateus 25, 34. Ouça as palavras de Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Morte espiritual impede as pessoas de ouvir estas palavras de Jesus. Porque morte espiritual é a separação de Deus. Foi lançado fora do jardim do Éden, deu-se morte espiritual. Mas em Jesus fomos vivificados, recebemos a nova vida, a eterna salvação, a vida eterna. Isso é o que nós recebemos em Jesus. Ele venceu e conquistou a morte que nos separava de Deus, mas em Jesus nós somos unidos. É por isso que está aqui escrito: então dirá aos que estiverem à sua direita. Portanto, aos que vão estar à sua esquerda e à sua direita. Mateus capítulo 24, capítulo 25, podem ler algumas coisas acerca disso, em especial o capítulo 25, fala sobre o julgamento. Mateus 25 fala sobre o julgamento final. E aos das que estiverem à esquerda, Jesus vai dizer: eu nunca os conheci. E, portanto, são condenados ao fogo eterno. Mas aos que estiverem à direita, quem são os que estão à direita? São os que estão salvos, que um dia disseram: Senhor, eu sou pecador, mas Tu és o Salvador. Perdoa os meus pecados. Purifica-me no Teu sangue. Pessoas que fazem essa declaração de fé a Deus, reconhecendo que Jesus é o Salvador, essas pessoas são salvas. Então o Senhor dirá a essas pessoas: vinde benditos do meu Pai. Vinde para onde? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Chegará o dia em que o Senhor nos dará a comer da árvore da vida que está no paraíso. Apocalipse 2.7. Apocalipse 2.7. Está aqui algo que devemos ver. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, ou seja, continuar com a sua fé. Porque nós, às vezes, encontramos numa luta espiritual. Às vezes o desencorajamento vem até nós e nós até queremos deixar de ir à igreja, queremos deixar de servir a Deus, queremos deixar de ir estar com os outros filhos de Deus, queremos deixar Deus porque estamos tão cansados. E às vezes pensamos: mas eu já pedi tanto a Deus, não me aconteceu nada. Há uma luta espiritual. Lembra-se que eu disse há pouco que Jesus ainda não acabou o seu trabalho? Da parte da cruz, ele já acabou. Estamos salvos. Ninguém nos pode tirar essa verdade, porque Jesus completou essa obra. Mas ele ainda continua como o nosso sacerdote. Hebreus capítulo 9 fala sobre isso. A interceder diante do Pai a nosso favor. Ele continua como bom pastor. João capítulo 10. O bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, mas continua a guiar as suas ovelhas. E a essas pessoas, ele diz: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus, a purificação. E nós dizemos: Senhor, lava-me no teu sangue, Senhor Jesus, purifica-me todo o pecado. Vão ter o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando chegarmos ao céu, nós não vamos subir pelos muros. Quem é que sobe pelos muros? A Bíblia diz que é o gatuno, o ladrão, o salteador. Mas aos filhos de Deus, entram pela porta. Entram pela porta. E nós vamos ter acesso à árvore da vida. Para compreender isto melhor, vamos ler a passagem em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Portanto, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Deus então disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Vejam o que é que aconteceu. O Senhor tinha dito
Podiam comer de toda a árvore. Gênesis capítulo 2. Podiam comer toda a árvore. Menos a árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que comessem daquela árvore, iriam morrer. Eles foram buscar o fruto daquela árvore, foram tentados pela serpente, comeram, e o que é que aconteceu? O Senhor diz, para que não estendam a mão à árvore da vida e vivam eternamente, Deus lançou-os para fora do jardim. Saíram com a ciência do bem e do mal, mas sem a eternidade. Quando é que entrou a morte? Com a desobediência. Alguns anos mais tarde, Adão e Eva morreram. E os seus filhos, os seus netos e trisnetos. E até chega aquele dia final, a morte física é uma realidade, mas não necessariamente a morte espiritual. Porque a morte espiritual é a eterna separação de Deus. Mas em Jesus, nós encontramos a salvação e nós vamos ver mais acerca desse assunto. Portanto, o que é que nós temos em Jesus? Acesso à árvore da vida. No jardim do Éden foram lançados para fora. Porquê? Para não ir buscar o fruto da árvore da vida e não viver eternamente. Mas hoje em Jesus, o que é que nos é dado? Acesso à árvore da vida. Que árvore da vida é esta? Vida eterna. Que nós temos em Jesus. É a oferta de Deus. Quem está reconciliado com Deus tem este acesso. Acesso à vida eterna. Deus deu. E porque Deus nos deu, nós vamos entrar pelas portas da cidade e ter acesso à árvore da vida. Essa é a nossa esperança. E é por causa da nossa reconciliação em Deus. Mas voltando ao aspecto da morte, é que por enquanto a morte reina na terra e continua a exercer o seu medo no campo físico. Chegará, porém, o dia em que a morte será aniquilada, quando junto com o diabo for lançada do inferno. Apocalipse 20:14. Apocalipse 20:14. O Senhor vai pegar no diabo, o falso profeta, o dragão, a besta, e junto com a morte vai pôr tudo no inferno. Uma pergunta. Como reconciliar este princípio da morte e a realidade bíblica que Jesus já venceu a morte? Vamos ver Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, versículos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Este texto mostra-nos que, no seu aspecto físico, a morte reside no campo da carne e do sangue. Diz o versículo 14, os filhos somos nós, participamos da carne e do sangue. A humanidade é definida aqui, é descrita como carne e sangue. Reparem que o Senhor Jesus também participou das mesmas coisas, ou seja, aqui na terra, Jesus foi carne e sangue. Porquê que isso foi necessário? Porquê que ele teve que participar das mesmas coisas? Significa que ele foi ser humano como nós. Jesus foi humano aqui na terra. Para que pela morte física ele nos pudesse livrar deste medo. E não só. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Porquê é que Jesus morreu na cruz? Para aniquilar ou destruir, anular o efeito daquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? Diz o versículo 14, é o diabo. O diabo que trouxe a tentação ao ser humano lá no jardim do Éden, enganou, seduziu, entrou a desobediência, entrou o pecado, entrou a morte. E o diabo então tinha o império da morte, o poder da morte, o controle. Estava em sua mão fazer esse mal. E o que é que Jesus fez ao morrer na cruz? Ele aniquilou aquele que tinha o império. Portanto, se o diabo tinha esse controle, já não o tem. Porque Jesus venceu o diabo, venceu o império do diabo, a autoridade, o poder que o diabo tinha sobre a morte, tirou isso ao diabo. Para fazer o quê? Para que livrasse todos os que com medo da morte estavam toda a vida sujeitos à servidão. Chegará esse dia em que não haverá mais morte nem física, e já não há para os filhos de Deus morte espiritual, porque já estamos unidos ao Pai através de Jesus. Estamos salvos pela misericórdia de Deus. É caso para dizer, como filhos de Deus, não temos medo da morte física. Não significa que não haverá sofrimento, porque às vezes há sofrimento que vem com isso. Essa é uma realidade. Como é que nós encaramos essa realidade?
Uma realidade que nós não queremos, mas que acontece. Nós dizemos, Senhor Jesus, obrigado, porque tu já venceste aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo. E eu hoje não preciso estar com medo. A pessoa pode enfrentar uma luta, mas enfrentá-la com coragem. Enfrentá-la com um ânimo. O próprio Senhor Jesus agonizou ao enfrentar a morte, porque ele queria ser fiel ao Pai, queria seguir o Pai, quis ir até ao fim sem pecar. Isto significa que Jesus podia ter pecado a qualquer altura, antes de morrer na cruz do Calvário. Mas ele não pecou, porque se ele tivesse pecado já não podia ser o sacrifício perfeito para o Pai. Mas Jesus, com a sua morte, aniquilou aquele que tinha o poder da morte na sua mão. O diabo que tanto mal causou através de divisão, através de mentiras, levando as pessoas à desobediência a Deus. O Senhor Jesus disse na parábola do trigo e do joio que o diabo é aquele que semeia o joio no campo e o joio cresce com o trigo. Mateus capítulo 13 fala sobre isso. Foi o diabo que pôs no coração de Judas para trair a Jesus. Lucas 8 diz que o diabo é aquele que tira a semente, que é a palavra de Deus, que tira essa semente do coração das pessoas. Mas graças a Deus que Jesus aniquilou o diabo e o seu poder já não é eficaz. Qual é o poder que o diabo tem hoje? É o poder do engano. O diabo não tem mais poder que Jesus, porque Jesus já o venceu. Então, qual é o poder que o diabo tem? É aquele que ele teve no jardim do Éden, no poder de enganar. O poder de seduzir. Oh, se comesses destes frutos, serias como Deus. O diabo lhe disse, Eva, como? Olha, ninguém está a ver. Como agora ninguém vai ver? É que o diabo nem disse isso. Ele disse, não há problema. Se comem desse fruto, vocês vão ficar como Deus. Vão saber o bem e o mal. Qual é o poder que o diabo tem? O poder da sedução. O diabo faz mal, isso é verdade. Mas repare que o mal que ele faz é através de pessoas que se deixam enganar pelas suas mentiras. Pessoas que dão largas ao ódio. E o ódio é uma ferramenta que o diabo gosta. A perversidade, a mentira. Tudo isso e outras coisas, a Bíblia diz em Tiago, que são coisas diabólicas, é o que o diabo usa para fazer o mal. Para o Filho de Deus, que está já revestido com Jesus, perdoado, está lavado no sangue de Jesus. A Bíblia diz que o inimigo não lhe toca. O diabo não tem esse poder. Mesmo que pareça que o diabo tenha poder, não acredite nas mentiras do diabo. Porque maior é o que está em si do que aquele que está no mundo, disse a palavra do Senhor. Maior é o poder que está em si como Filho de Deus do que aquilo que o diabo tem. Ao compreendermos estas coisas, compreendemos que com a reconciliação com Deus, Jesus alcançou-nos a vitória, entramos nessa vitória e temos esta bênção em nossa vida. O que é que dá força à morte? 1 Coríntios 15, 56 diz que é o pecado. Portanto, agora estamos aqui a falar de morte espiritual. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O que é que deu força à morte que veio sobre o ser humano? Porque nós já lemos em Romanos 5 que a morte passou a todos. Foi o pecado. O que é que alimenta a morte? O que é que dá força à morte? A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é aquilo que a morte usava. Qual é o aguilhão da morte? É o pecado. O que é que dava força à morte? É o pecado. E a força do pecado é a lei. O que é que diz o que é pecado? É a lei de Deus. Quando Jesus venceu a morte na cruz, lembre-se que Jesus foi à cruz cumprindo a lei. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Morreu inocente. Levou sobre si os nossos pecados. E se Jesus levou sobre si os nossos pecados, Jesus morreu pelos nossos pecados, a morte deixou de ter a força do pecado. Porque está aqui escrito, o aguilhão da morte é o pecado. A morte usa o pecado para levar as pessoas à condenação. Mas agora a morte já não tem esse aguilhão, porque deixou de haver a força do pecado. Porquê é que deixou de haver a força do pecado? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Vamos ver 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosteis sarados. O que é que Jesus levou sobre o seu corpo? No seu corpo, os nossos pecados. Aonde é que esses pecados estão? Na cruz.
não estão mais sobre nós. Porque se estivessem sobre nós, a morte teria força, separar-nos de Deus. Mas os nossos pecados foram levados por Jesus na cruz. Ao confessar com a sua boca o que acredita no coração, dizer: Senhor Jesus, você é salvo. Não vem pelas nossas obras, não vem pelas nossas forças, não vem pelas nossas capacidades. Nada disso. É uma confissão de fé em Jesus. Que devemos fazer boas obras, devemos. Que nos devemos esforçar para servir a Deus, sim, mas não é isso que nos faz mais salvos. Porque o que nos faz salvos é Jesus quando nós o aceitamos como Salvador. Ele levou sobre si os nossos pecados. 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O que é que Jesus fez com a morte? Ele aboliu a morte. O efeito da morte que levava as pessoas à condenação, ao destino no inferno, a separação de Deus, o Senhor aboliu isso. Abolir significa acabar, significa terminar com isso. Portanto, voltando aqui à morte física que ainda nós vimos acontecer, mas não é morte espiritual, porque em Jesus temos vida eterna. Chegará o dia em que não haverá mais morte física. A Bíblia fala sobre isso, nós já vimos isso. E em 1 Coríntios 15, 22, 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, Adão pecou, a morte passou a todos. Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e deu-nos vida. Todos são vivificados. O que é que significa vivificar? Significa dar vida, fazer vivo. Fazer vivo. Aliás, a palavra no grego significa dar vida ao que não tinha vida antes. Portanto, nós que estávamos mortos em nossos pecados, como a Bíblia diz, recebemos vida. Deus deu-nos vida quando nós aceitamos Jesus. Fomos vivificados em Cristo. Como é que a pessoa pode sair então debaixo desse controle do diabo que ainda usa as suas mentiras para querer controlar as pessoas? Vamos ver Atos 26, 18. Atos 26, 18. O Senhor tinha aparecido a Paulo e deu o ministério a Paulo. E que ministério era este? Portanto, para Paulo ser uma testemunha do Senhor. Que tipo de trabalho era este? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Como é que a pessoa sai de debaixo do controle do diabo? É pela sua conversão à luz. Quando a pessoa se converte a Jesus, sai debaixo do poder do diabo para estar debaixo do poder de Deus. Como é que as pessoas podem ver livres do poder das mentiras do diabo? É pelo ouvir o Evangelho. Ver a luz de Deus, converter-se à luz, converter-se à luz. O que é que significa converter? Mudar de vida, sair do caminho em que estava e entrar no caminho de Deus, virar as costas ao caminho do pecado e entrar na luz, converter-se à luz. E do poder de Satanás a Deus, converter-se desse poder de Satanás, converter-se ao poder de Deus. Ser um seguidor de Deus. O que é que acontece depois? Recebem a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé. Aqui a Bíblia diz que quando a pessoa se converte à luz, das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, recebe a remissão dos pecados, portanto, o perdão, recebe o perdão dos seus pecados e lugar entre os santificados pela fé em mim. Temos um lugar entre os santos. No céu, vai ter a oportunidade para estar ao lado de São Pedro, São Paulo, São João e tantos heróis da fé. Santificados pela fé em mim. Recebe um lugar entre os santificados pela fé em mim. Na Bíblia, a morte representa o inimigo do ser humano. Como refletimos neste segmento, há a morte física, que é quando o corpo humano deixa de ter vida. E há a morte espiritual, que é a separação de Deus. A morte física significa a ausência da vida humana no corpo humano. Esta morte não é eterna, porém representa a transição do terreno para o eterno. A morte espiritual é uma situação muito mais séria. Esta morte é a existência eterna, porém uma existência sem Deus. Esta forma de existência sem Deus é ilustrada pela expulsão
de Adão e Eva do Jardim do Éden. Lendo as Escrituras, vimos que, no Jardim do Éden, que Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Porém, depois da sua desobediência a Deus, Adão e Eva não puderam mais viver neste paraíso que Deus tinha feito. Porém, em Jesus, este problema da morte espiritual foi vencido. Jesus, tendo abolido esta morte, ele trouxe à luz a incorrupção pelo Evangelho. Como está escrito em 2 Timóteo 1,10, 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho diz-nos que o ser humano tem uma nova oportunidade para experimentar e viver esta comunhão com Deus. Através de Jesus e unicamente através de Jesus, o ser humano tem acesso à vida e à incorrupção, como lemos acima em 2 Timóteo 1,10. As Escrituras dizem-nos que é mediante a morte de Jesus na cruz, que provou a morte por todos, como lemos em Hebreus 2,9, que o ser humano tem acesso à salvação. Esta salvação é referida também em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Posto esta mensagem que lemos no Evangelho, qual é a sua resposta a Deus? Qual a sua decisão? É oportuno dizer hoje a Deus que aceita a vida eterna que é ofertada ao ser humano através de Jesus. Como o fazer? É fazer como nos ensinam as Escrituras. É vir a Deus Pai acreditando que Jesus morreu pelos nossos pecados. É vir a Deus Pai aceitando a oferta da salvação. Se quiser saber mais sobre este assunto de elevada importância, entre em contato comigo usando o endereço de e-mail que tem estado no rodapé deste vídeo. Este mesmo endereço de e-mail está nesta mesma janela, neste momento, neste vídeo. Entretanto, partilhe este vídeo com outras pessoas. Envie o contacto deste vídeo conforme aparece no YouTube para outras pessoas. Ou poderá sugerir o canal do YouTube que tem o meu nome, Manny Bessa, e aí encontrará mais vídeos e vídeos em que abordo vários temas, outros temas diferentes. Termino fazendo aqui algumas recomendações. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia. Todos os dias, fale com Deus Pai em oração. Faça a sua oração sempre e unicamente no nome de Jesus. Como diz a Bíblia, Jesus é o caminho para Deus Pai. Frequente, regularmente, uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. E, conforme as oportunidades, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter morrido na cruz. Por minha parte, continuo orando que as amplas bênçãos de Deus continuem em sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.